Olá, seja muito bem-vindo ao AS 500 Anos Cast, o podcast oficial do plano que está desenhando o futuro do Espírito Santo. Antes de começar, já aproveita para ativar as notificações e compartilhar com seus contatos. O Plano AS 500 Anos é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo e do Espírito Santo em Ação, com apoio da Petrobras. E contou também com a participação ativa da sociedade civil capixaba, academia, setor produtivo, poder público e instituições de naturezas plurais. Juntos estão tornando realidade o Pacto de Desenvolvimento para o Espírito Santo para os próximos 10 anos. Eu sou Bruno Bubac, advogado, mestre em Direito e professor universitário. A missão 5 do Plano AS 500 Anos propõe um Estado mais ágil, digital e inteligente, que simplifica a vida do cidadão, toma decisões baseadas em dados e coloca a tecnologia a serviço de uma gestão pública mais eficiente e transparente. Vamos entender como o Espírito Santo está construindo essa transformação com os convidados de hoje. O subsecretário de Transformação Digital do Espírito Santo, Vitor Murad, e também o vice-presidente da Associação Capixaba de Tecnologia, Emílio Augusto. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao AS 500 Anos Cast. Vitor. Bom dia, Bruno. Bom dia, Emílio. Obrigado pela oportunidade da gente poder compartilhar experiências na questão da transformação digital, porque, afinal de contas, né, Emílio Capixaba, mudando a vida do próprio capixaba. Eu acho que é uma iniciativa interessante do Espírito Santo em Ação, do Governo do Estado, chamando a iniciativa privada, nossos colegas, para poder contribuir, fazendo essa grande mudança cultural antes de mais nada. Obrigado pela oportunidade. Olá, Bruno. Olá, Vitor. Mais uma vez agradeço a oportunidade de participar desse debate-papo, dessa conversa. Como o nosso colega Vitor falou, talvez hoje o assunto tecnologia seja o assunto que mais mobiliza emoções, né? Porque todo mundo quer participar, todo mundo quer se envolver, todo mundo busca estar conectados. Eu acho que a iniciativa do governo do Espírito Santo em Ação em fazer esse movimento, colocando como uma das vertentes do seu plano a tecnologia a serviço da sociedade, é um tiro certo. Eu acho que isso é um movimento que precisa ser feito para a gente transformar a sociedade capixaba. Se eu puder contribuir, estamos aí. Excelente. Sejam bem-vindos. E eu já vou aqui para uma primeira pergunta direcionada aos dois. O que significa, na prática, transformar o Espírito Santo em um estado ágil e inteligente? Eu acho que a tecnologia, ela não é o meio, não é o fim, né? Ela é o meio. Ela nunca pode ser colocada como objetivo final de uma ação. A tecnologia, ela é a mola propulsora das ações que você pode desenvolver. Quando a gente fala em sociedade, a gente tem que atacar a transformação lá na ponta. E a tecnologia tem muitas formas, muitas possibilidades de promover isso. Então, quando o governo olha para a sociedade, olha para o cidadão e busca formas de levar o serviço de forma ágil, de forma eficiente lá na ponta, ele está realmente usando a tecnologia como deve ser utilizada, né? Hoje a gente vê as pessoas conectadas pela conexão, né? Muitas vezes sem muito um propósito. E a tecnologia não é essa grande uso da tecnologia. O grande uso da tecnologia é você realmente levar o produto no final, o serviço no final, o serviço para quem precisa. E quando você usa a tecnologia de uma forma correta, você consegue antever as demandas para aquele serviço, saber quando aquele serviço é mais utilizado e menos utilizado, quem realmente precisa usar a tecnologia e quando. Hoje você tem instrumentos para fazer esse tipo de previsão. Então é essa talvez a dinâmica que o governo esteja buscando com esse planejamento, é entender quando e onde a tecnologia precisa ser disponibilizada para que quem precisa realmente poder utilizar. Excelente. Na prática, Vitor, como é que Ó, eu Emílio vejo? falou muito bem, Bruno, porque tecnologia por tecnologia não agrega, né? Tecnologia por tecnologia a nova geração usa aí no dia a dia. E eu costumo falar para o meu time, Bruno, que a sociedade já é digital, Emílio, né? Nós já usamos, enquanto cidadãos, várias ferramentas, várias tecnologias para viver. Para comer, é um clique; para se locomover, é um clique; para falar, é um clique; para comprar, para pagar, é um clique. E o governo não podia se furtar. O governo não podia ficar lá atrás, no passado, naquele guichê de protocolo, onde a coisa entra e desaparece e não tem retorno. Então, o governo veio se preparando para usar a tecnologia realmente para agregar valor para a sociedade, se aproximar do cidadão, levar os seus produtos, os seus serviços de governo para o cidadão, para que o cidadão possa consumi-los da melhor maneira possível, como assim faz com o cotidiano do comércio, do e-commerce, dos bancos e por aí vai. Então, assim, a gente tem se preparado ao longo dos últimos anos
para levar a tecnologia com esse valor agregado para que o governo se faça presente no mundo digital para a sociedade poder consumir governo sobre essa ótica aí. Excelente. A ideia é que o governo use, né, dados, tecnologia, inovação para prestar os serviços públicos com mais eficiência e com foco real no cidadão, como o Emílio apontou. E o que o S500 propõe de novo e mais ousado nessa perspectiva, né, para os próximos 10 anos? Então, o governo ele já vinha com um processo de ser eletrônico, né? De 2019 para cá, que ainda é o governo, o Emílio pode até rir disso, mas nós tínhamos mais de 20 mil planilhas Excel. Funcionário público adora uma planilha Excel, porque foi a forma que ele evoluiu do papel para ter os dados. Só que quando você começa a ter muito Word, muito Excel, muito e-mail, depois a gente passou para o processo digital, ou seja, eliminamos o papel dos processos e passamos a ter um sistema digital. Então, nós tivemos vários dados em várias linhas de ferramentas diferentes. Isso virou uma bagunça. Então, a gente precisava organizar esses dados. Uma vez que você organiza os dados, você consegue trabalhar melhor esses dados. Então, passamos por um processo de eliminar papel, passamos por um processo de governança, para que hoje possamos ter realmente um governo digital, conhecendo os seus dados, conhecendo o que realmente o cidadão quer e precisa, para poder levar ferramentas de tecnologia para o povo. Foi uma jornada, uma coisa que não começou do dia para a noite, nem comprando qualquer caixinha de software. Foi uma jornada dos últimos 6 anos. E aí, Emílio, como que é possível usar esses dados, essa inteligência artificial, por exemplo, sistemas integrados para melhorar a tomada de decisão e a eficiência das políticas públicas? É, é exatamente isso que o Vitor falou, né? Você ter os dados é o ponto de partida, né? Conhecer o seu público, e no caso do governo, é conhecer o seu cidadão. A gente está passando, Bruno, talvez por a maior transformação social do nosso século, ou dos últimos séculos, né? A tecnologia está não só mudando a forma de consumir tecnologia, mas está mudando o comportamento das pessoas. E isso é muito rápido, isso é muito dinâmico. A gente, talvez, a nossa geração já não tenha um contato com o papel como a geração dos nossos pais teve, e os nossos filhos e netos talvez nunca utilizem o papel para nada. Você não vai ver o papel sendo utilizado para nada, tudo é digital. Uhum. E essa transformação do comportamento, por ser muito dinâmica, ela exige respostas muito ágeis, muito rápidas. Então, conhecer as pessoas, conhecer o comportamento das pessoas, registrar tudo que elas fazem, quando elas fazem, como elas fazem, vai ser fundamental para que você reaja num tempo mais rápido. Se você esperar a população precisar daquela demanda, precisar daquele serviço, para depois você começar a colocar aquele serviço à disposição, você já está atrasado. Então, antever os movimentos do comportamento social, de como ela consome os serviços, assim como as empresas, como o Vitor falou, preveem o comportamento dos seus consumidores, o governo tem que buscar isso, antever o comportamento social do seu cidadão. E com os dados, como o Vitor colocou, como você organizar os dados, é a forma de você alcançar isso. Com os dados, você alimenta as suas máquinas de aprendizado, você alimenta as suas IAs, você alimenta seus chats, você alimenta a base de conhecimento para prover aí sim o serviço. Mas a base são os dados. Se você não conhecer o seu público, não serve para nada hoje em dia ter tecnologia. Entendi. Aí o foco é usar esses dados para entender o cidadão, entender as pessoas que estão envolvidas, que é a ponta que interessa, né, num sistema, numa organização social. E aí, Vitor, você tocou num ponto sobre governança. Imagina que transparência, né, e controle social fazem parte de uma governança aberta do ES500. E ele ainda ganha força com dados disponíveis, sistemas digitais. Em que medida é fundamental a participação da sociedade, para garantir um AS ágil e inteligente? Bruno, ó, você colocou um ponto importante, o Emílio tocou em outro ponto importante. Vamos retroagir um pouquinho, até 6 anos atrás, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas algumas repartições públicas não tinham parede. Era pilhas de papel que separavam uma mesa da outra. 10 anos. Você vê que houve uma evolução. Então, nós passamos por esse processo de digitalização, depois passamos por um processo de cultura. A transformação digital requer cultura. Quando você começa, então, a organizar os dados, aplicar governança, trazer a IA para dentro da repartição pública, organizar esses dados, duas coisas surgem, é até quase que natural. Primeiro, você consegue medir a experiência do usuário. Você consegue ouvir o cidadão mais rápido. Porque antigamente, ele ligava para um telefone, eu mandava algum tipo de documento, reclamando de alguma coisa,
esse documento se perdia na própria pilha de papel. Entrava lá na última posição. Hoje você tem uma resposta mais rápida, você consegue classificar essa necessidade do usuário de maneira muito mais fácil por causa da IA. E você, por consequência de ter o dado organizado, você traz transparências. A gente é obrigado pelas leis da transparência a divulgar tudo que nós fazemos. Então, todos os dados, todas as ações de governo são publicados nos nossos portais, para que, inclusive, a sociedade ou qualquer outro cidadão possa trabalhar, manipular esses dados e adquirir algum tipo de informação a partir daí. Então, a gente fez governança para dentro, organizando a casa, para tornar a máquina mais ágil e eficiente, e governança para fora, para mostrar que fizemos isso com total transparência, para que o cidadão veja que o governo realmente é eficaz e transparente. Excelente. O ES500, ele coloca, né, desde a sua construção, a gente falou isso no episódio 1, como que houve a participação da sociedade, e agora com o lançamento dele no início de julho, a ideia é que também a implementação desse plano de Estado, ele aconteça com a participação da sociedade, e a transparência, a exibição desses dados, o acesso a esses dados, ela é essencial. Só que a gente também esbarra num outro problema, que nem todas as pessoas têm familiaridade com esses mecanismos digitais. E aí, Emílio, eu te faço uma pergunta: como garantir que a transformação digital atenda não só quem já é hiperconectado, mas também com pessoas com menos acesso à tecnologia? É como eu falei no início, né? A tecnologia não é o fim. Então, a pessoa que não é conectada, ela vai ser beneficiada pela tecnologia quando o serviço que ela for demandar já estiver disponível, na hora que ela precisa, no momento em que ela precisa. Será que a gente tem uma necessidade de prestar o serviço do mesmo serviço de forma linear? Aquele serviço ele ocorre em todos os dias do mês do mesmo jeito, em todos os meses do ano do mesmo jeito, há um pico de demanda ou uma redução da demanda, entender isso e preparar o serviço público para entender essa sazonalidade vai fazer com que aquela pessoa, mesmo não conectada, mas quando ela for buscar o serviço vai estar disponível em sua plenitude. Quando você pensa a prestação de serviço de forma linear, sem pensar na sazonalidade, sem pensar no comportamento de consumo daquele serviço, você vai, muitas vezes, ele vai chegar lá, vai ter uma fila enorme. Por quê? Porque o governo não se preparou para aquele momento. Ou vai chegar lá e vai ter funcionários ociosos, porque tem mais gente para prestar o serviço do que gente demandando. É ineficiência. Então, o não conectado vai ser beneficiado quando ele olhar para um serviço e falar: está disponível, está aqui para eu usar. E a tecnologia foi útil nesse sentido. Até a inteligência artificial, né, que hoje se fala tanto, ela vai ter um papel fundamental nesse Exatamente. processo. Então, mais uma vez, não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia tornando eficaz a prestação de serviço. E aí ela alcançou todo mundo. Entendi. E para ter um desenvolvimento, chegando um pouquinho mais na prática, Vitor, como o Estado pretende agilizar seus processos administrativos? Você trouxe um pouquinho do histórico de uma evolução que, sem sombra de dúvidas, é relevante, é profunda, mas como daqui para frente é possível intensificar esses procedimentos administrativos? Ó, duas coisas importantes. Primeiro, o funcionário público precisou passar por uma mudança, né? Eu brinco com nossa equipe, tem um funcionário público que a gente nunca localiza ele, chamado Sempre Foi Assim. Esse é o maior sabotador de tudo. Então, a gente faz uma mudança cultural dizendo: olha, isso é para melhorar a sua qualidade de vida no trabalho, inclusive. Você, como funcionário público, vai trabalhar menos do ponto de vista de rotinas repetidas e trabalho mais cansativo, você vai trabalhar, produzir mais e melhor. E quando você produz mais e melhor, você está trazendo mais qualidade de vida para o cidadão, que vai ter menos reclamação, vai se sentir mais atendido e ele vai conseguir, então, medir esse serviço. Então, como é que a gente faz? A gente usa a experiência do usuário, que também é uma inteligência artificial, para medir isso. Antigamente, você tinha ouvidorias por telefone. Hoje, você já tem ouvidorias no serviço que a gente presta. Mais ou menos gamificação. Você presta um serviço digital e já cobra ali, né, já oferece para o cidadão que ele possa avaliar, que ele possa medir aquele serviço. Isso vem para uma IA, para a gente poder saber se aquilo foi satisfatório ou não, para que a gente possa ser mais ágil e mais rápido na melhoria daquele serviço que pode ainda estar causando descontentamento. E eu queria fazer um pequeno comentário na pergunta que você dirigiu ao Emílio sobre a questão do excluído. Tudo que a gente fez foi pensando no excluído. Não adianta você trazer alta tecnologia e fazer um investimento que é público, é dinheiro do contribuinte,
para uma massa que já é digital. Você tem que pensar no excluído, naquele que vai lá na porta do estabelecimento, quer ser atendido por uma pessoa, não tem habilidades digitais. Então, o que é que a gente se preparou? A gente mantém aquele estagiário, aquele com algum coletinho, como posso ajudar, para que possa orientar essa pessoa, que ela possa consumir aquele mesmo serviço, aquela mesma experiência da classe mais preparada, da mesma maneira, só que com auxílio. Ou seja, a gente não diversifica o atendimento. É a mesma engine, a mesma IA, a mesma metodologia, só que eu boto um ser humano para auxiliar aquele que se sente excluído ou que tem uma dificuldade para consumir esse serviço. É transparência da mesma maneira, mas é também inclusão digital. Muito bom. Inclusive no plano AS500 fala, além do foco no cidadão, inclusive aqueles que não são totalmente conectados, em relação à questão da interoperabilidade do sistema. Aí o Emílio pode até tratar disso, eu já vou fazer uma outra pergunta em conjunto, né? Como o Espírito Santo pode se tornar uma referência nacional na área digital. Então, acho que faz parte um pouco disso, eu juntei duas Não, aqui, mas ok. fica à vontade. Mas sobre o que o Vitor colocou, né, de você tratar os diferentes de formas diferentes. Isso é inclusão, né? É você olhar para cada tipo. Na área de tecnologia, a gente fala muito de personas, né? Quando você vai falar em experiência do usuário, em usabilidade de aplicativo, você sempre olha para as pessoas. Quem são as pessoas? Que tipo de pessoas vão consumir aquele serviço? Então, o primeiro passo é isso, é entender que as pessoas são diferentes, que consomem tecnologia de forma diferente, né? Elas não é todo mundo que consegue usar um Uber. Por isso que o táxi ainda não acabou, né? Então, você tem que disponibilizar o serviço pensando em quem vai usar efetivamente. E isso é louvável o governo ter esse tipo de preocupação e essa sensibilidade. Quando você olha por uma questão de trazer o Espírito Santo como referência nacional na área digital, vou usar uma palavra que o Vitor trouxe: cultura. A gente precisa criar a cultura digital. E aí é começar lá na base, começar na primeira infância, no ensino fundamental, nas escolas. Ali é que você tem. A gente viu na pandemia como ainda existe desigualdade, né? A gente viu Brasil afora crianças que não tinham um celular para fazer o dever de casa, né, em vários estados do Brasil. Então, isso mostra que a gente ainda tem um país muito desigual no acesso à tecnologia. Então, tratar essas questões e levar a cultura do digital para todo mundo vai fazer com que a gente tenha menos dificuldade no uso da tecnologia, menos dificuldade no acesso do serviço que usa a tecnologia para prover esse serviço. Né? Então, é levar a cultura a quem precisa. É claro que uma geração mais experiente, que não teve essa experiência nas primeiras infâncias, na juventude, vai ter mais dificuldade. Aí entra a questão do atendimento pontual. Eu coloco um estagiário, eu coloco um atendimento pessoal, porque ele vai se sentir confortável em lidar com a pessoa, mas para as novas gerações, eu tenho que amplificar. Eu tenho que levar o digital para todo mundo. Eu não posso criar nenhum tipo de barreira. Perfeito. Dos objetivos dessa missão é a universalização de acesso, né? Que faz parte de tudo isso. Nosso bate-papo foi bom, ele é curto, se deixasse a gente continuava aqui por muito mais tempo, mas eu gostaria de pedir a vocês que dessem uma palavra final sobre tanto a S500 anos ou fica a critério de vocês também. Não, eu Família. mais uma vez gostaria de agradecer o convite, parabenizar a iniciativa Espírito Santo em Ação, o governo do estado. Eu acompanho de perto as iniciativas do governo e sei que o governo tem realmente se mobilizado nessa área, né? Inclusive não só diretamente com a sociedade, mas olhando também para as empresas, em como estimular que as empresas produzam tecnologia. Tem o Fundo Soberano que investe em empresas inovadoras. Eu já fui do conselho da FAPES, sei o quanto de recurso financeiro está sendo explorado através da FAPES para pesquisa e inovação. Eu acho que esse é o caminho. O governo está no caminho certo e olhar no longo prazo é a cereja do bolo, é fazer um movimento que traz toda a sociedade para pensar o Espírito Santo no longo prazo. Então, acho que só parabenizar e agradecer pelo convite. Eu que agradeço a presença. Vitor? Eu queria agradecer, então, a oportunidade, Bruno, a troca de experiência aqui com o colega Emílio. Eu acho que o Capixaba está dando um exemplo. Você falou de tornar uma referência. Essa é uma referência, onde o governo e a sociedade se juntam pensando no pró comum, que é a própria sociedade. É o capixaba ajudando o capixaba. É o capixaba que sabe qual é a dor do capixaba, que sabe qual é a necessidade do cidadão, do empresário, do operário, que sabe qual é a dor que ele mais sente para poder o governo se perenizar e se capilarizar para atender a todos. E a gente só consegue fazer isso se a gente se unir.
Senão fica, o governo tem obrigação de fazer isso, aquilo outro. Mas eu, como cidadão, não tenho obrigações? Eu também não tenho que dar minha contribuição? Então, essa é uma corrente do bem. Essa é uma ação que nós juntamos aqui, demos as mãos, e eu acho que a gente prospera muito, a gente está evoluindo numa velocidade que eu acho que nenhum outro estado vai conseguir nos acompanhar. Então, assim, agradeço essa oportunidade e conte conosco, o que a gente puder fazer de capixaba para capixaba. Excelente. Muito obrigado, Emílio. Muito obrigado, Vitor. Chegamos ao final do nosso episódio do ES 500 Anos Cast. E agradecemos demais a participação do subsecretário Vitor e do vice-presidente da Associação Capixaba de Tecnologia, Emílio. E você que nos acompanhou até aqui, já curte esse episódio e compartilha com seus contatos. Também deixa seu comentário como sugestão para os próximos temas. O Plano ES 500 Anos é uma iniciativa do Espírito Santo em Ação, do Governo do Estado do Espírito Santo, com apoio da Petrobras, e que contou também com a participação ativa da sociedade civil, academia, setor produtivo, poder público e instituições de naturezas plurais. Todos juntos por um futuro estratégico, sustentável e construído a muitas mãos. Nos vemos no próximo episódio do ES 500 Anos Cast. Até lá!